Como pode alguém que andou com Jesus, alguém que viu milagres, alguém que Jesus inclusive entrou dentro da sua casa para poder operar curas e restauração, ainda assim essa pessoa negar Jesus? No momento em que Jesus mais precisava, essa pessoa disse que não conhecia. Como alguém consegue fazer isso? A história de hoje eu quero falar sobre Pedro, mas não é apenas sobre Pedro. Eu quero falar sobre você, sobre mim. Quantas das vezes nos vemos em situação que acabamos decepcionando a Deus, a nós mesmos e a nossa família? Quem é que nunca cometeu um erro que depois você olhou e falou: meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu não falei? Ou por que eu me calei? Por que eu agi dessa forma? Se você já passou por situações que, depois que você viveu aquilo, veio um arrependimento muito grande no seu coração, essa mensagem é para você. E hoje eu quero falar à luz da Bíblia e também de forma emocional de por que negamos e o porquê agimos por impulso e depois nos arrependemos. E o mais interessante, como não agir por impulso? Como não fazer como Pedro fez? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Abra um sorriso. Nossa história da Bíblia já está no ar aqui no nosso Café com Palavra. Eu sou o pastor Carlos Gonçalves. Deus tem uma mensagem ao seu coração. Esse é o momento de você ser ministrado pela palavra de Deus. Se você ama as histórias da Bíblia Sagrada, se você ama esse momento de comunhão com Deus, abra o coração, aumenta o volume e vem. Eu quero ler com vocês aqui um texto bíblico. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 26. Eu quero ler com vocês a partir do versículo 69. Olha o que diz a palavra do Senhor. Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Contudo, ele negou-o diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, negou outra vez: não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. E ali ele começou a amaldiçoar e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus havia dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Meu Deus! A história de Pedro é uma das histórias mais lindas da Bíblia. De todos os discípulos de Jesus, de todos aqueles que tiveram o privilégio de andar próximos a Jesus, Pedro foi o discípulo que mais chamou a atenção pela sua forma única de ser. Eu olho para Pedro e não tem como não me ver em Pedro. Muitas das vezes Pedro errou, mas tantas outras também ele acertou. Pedro às vezes era conhecido pelo seu temperamento explosivo e impulsivo, mas poucos conhecem esse lado de Pedro, o lado amigo, o lado fiel, o lado companheiro, e é sobre isso que eu quero falar. A conversão de Pedro nós conhecemos. No capítulo 5 de Lucas diz a Bíblia que Pedro, juntamente com seus amigos, vão para uma pescaria. E naquele dia eles não pescam absolutamente nada. Pedro não pesca nada. E quando ele está lavando as redes no dia seguinte, para ir embora para sua casa, a Bíblia diz que Jesus estava no mar da Galileia ensinando a multidão. E ele viu os barcos ali. E ele se aproxima de um dos barcos, que era o barco de Pedro, e pediu para Pedro colocar o barco novamente no mar. Pedro contrariado, Pedro frustrado pela pescaria falida, ainda assim ele decide obedecer. Mesmo nervoso, mesmo desapontado consigo mesmo, ele recebe a ordem de Jesus na sua vida e coloca o seu barco no mar. Dentro do barco, Jesus ensina a multidão. Agora a pregação de Jesus não era mais na areia, era dentro do barco de Pedro. O barco de Pedro virou um púlpito, virou um altar, virou um momento, um lugar onde Jesus alimentava a multidão.
Eu imagino Pedro ali, talvez com a mente distante, com a mente longe, pensativo nos seus problemas, pensativo nas contas que ele tinha a pagar, nos compromissos que ele precisava arcar, e quem sabe talvez não se concentrou direito na pregação. Quantas das vezes nós estamos assim, preocupados com amanhã, preocupados com o que temos que fazer, preocupados com o final do mês, preocupados com o mês que vem, preocupados com tantas coisas e deixamos de viver o momento, deixamos de aproveitar a oportunidade que Jesus está nos dando. Quero dizer para você, esta manhã é uma manhã de oportunidade. Jesus está dizendo para você: ei, se porventura ouvir as minhas palavras, não endureça o seu coração, pois uma palavra de Jesus muda todo o decreto, muda todo o cenário. Uma palavra que Jesus libera sobre a nossa vida muda toda a situação. Eu não sei o que está angustiando a sua alma. Eu não sei o que te faz ficar preocupado, pensativo e até chorar de vez em quando, mas uma coisa eu tenho certeza: Jesus te trouxe hoje aqui para ouvir essa mensagem, para dizer ao seu coração: descansa a sua alma. Aquilo que Deus tem a fazer, Ele vai fazer. Não é no seu tempo, não é no meu tempo, mas no tempo dele, Ele cumpre a promessa. Após Jesus ensinar a multidão, agora a multidão está alimentada, agora a multidão está completa, Jesus olha para Pedro, e aqui está um grande segredo. Ei, toda semente que você planta no reino de Deus, você colhe. Pedro empresta o barco dele para Jesus pregar. Pedro faz com que o barco dele seja um ambiente onde todos conseguem ver Jesus. Jesus ele usava os elementos naturais para poder impulsionar a sua voz. Imagina Jesus dentro do barco, o vento soprando do mar para a areia, e a voz de Jesus que saía dali vinha com mais força para alcançar a multidão. Já parou para pensar nisso? Coloca se você já parou para pensar. Jesus usava o vento ao seu favor. Dentro do barco, todos vocês que já foram no mar sabem disso. Quando o vento sopra do mar para a terra, vem aquele vento forte, chamado de marisia. Jesus usava isso ao seu favor. Jesus usava a força do vento para poder as pessoas ouvirem a sua pregação. Então foi muito mais do que o barco para Jesus pregar. Pedro se tornou um facilitador de vidas. E quando você se torna um facilitador de vidas, Deus vai entrar com vitória na sua história. Antes de você pensar em si e pensar em servir alguém primeiro, Deus vai cumprir o desejo do seu coração. Ah, pastor, mas eu fiz bem a tanta gente e ninguém nunca reconheceu. Fica tranquilo, a recompensa não vai vir de homens, a recompensa vai vir do Senhor. Eu quero que você coloque essa palavra nos comentários agora. A minha recompensa vai vir do Senhor. Coloca essa mensagem, essa palavra é profética para a sua vida. A minha recompensa vai vir do Senhor. Após Jesus pregar, Jesus agora olha para Pedro e falou: Pedro, vamos para o alto mar. Vamos para a parte mais profunda. E Pedro vai lá com Jesus, e Jesus dá ordem: Pedro, lança agora a sua rede para pescar. Pedro diz: mestre, eu trabalhei a noite inteira e não apanhei nada, mas sobre a sua ordem eu vou lançar a rede. Quando ele lança, a pescaria foi tão grande que os peixes não couberam no barco de Pedro. Ele pediu ajuda aos companheiros e os 2 barcos foram cheios. Quando Pedro chega na areia, quando Pedro volta para a terra, Pedro volta diferente. Ele saiu da areia frustrado, ele saiu da areia decepcionado, ele volta maravilhado, ele volta feliz, ele volta contente. Ei, querido, às vezes nós saímos assim triste, saímos desanimados, saímos frustrados, mas vamos voltar melhores. Aquele que semeia em lágrimas colherá com alegria. Essa mensagem é para você. Você toma posse dela. Pedro volta feliz. Pedro chega na areia e fala: Senhor, fica longe de mim, eu sou um homem pecador. Jesus olha para Pedro e diz: a partir de hoje você vai ser um pescador de homens. Ali começa a história de Pedro. Ali começa o ministério desse homem. E Pedro, durante os 3 anos e meio com Jesus, ele ganha um lugar de destaque no grupo. Pedro era conhecido entre os 3 amigos íntimos de Jesus. Todas as vezes que Jesus tinha algo mais profundo a revelar, Jesus chamava
Pedro. Pedro fazia parte dos 3 amigos íntimos. Mas pastor, Pedro não foi aquele que tentou andar no mar e afundou? Sim, esse foi o Pedro. Pedro não foi aquele que cortou a orelha do soldado? Sim, esse foi o Pedro. Pedro não foi aquele que, quando Jesus estava falando que ia ser morto, ele repreendeu Jesus, Jesus falou para trás de mim, Satanás? Sim, é esse mesmo Pedro. Um homem que falhou, um homem que errou, um homem que fez coisas erradas, mas ainda assim, Jesus tinha um projeto na vida dele. Ainda assim, Jesus não desistiu de Pedro. Ainda assim, Jesus tinha uma obra muito grande na vida de Pedro. E aqui, diante do que nós lemos, Jesus é preso. Antes disso, ele avisa Pedro: Pedro, ainda antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Pedro disse: eu não vou negar coisa nenhuma, eu me conheço, eu vou estar contigo. Se precisar ser morto, eu serei morto. Se precisar ser preso, eu serei preso. Mas antes do galo cantar, Pedro está no pátio, gente. Eu estive na igreja do Cantagalo, lá em Jerusalém. Eu estive nessa igreja, e antes do galo cantar, Pedro estava no pátio, alguém se aproxima dele dizendo: você faz parte, você era um deles, não era? Não era você? Pedro falou: não, eu não conheço esse homem, não sei nem do que você está falando. A segunda pessoa vem e questiona Pedro, e Pedro diz a mesma coisa: eu não conheço. A terceira pessoa vem e falou: opa, eu vejo pela sua fala e pelas suas vestes. E Pedro, nesse momento, pela terceira vez, ele amaldiçoa. Ele diz: eu não conheço, eu não sei quem é este homem. Eu não sei quem é. E o galo canta. Nessa mesma igreja do Cantagalo, lá em Jerusalém, gente, tem a imagem de Pedro, tem lá uma estátua, na verdade, de Pedro, pessoas ao redor, e tem um galo bem em cima, um galo mesmo, um galo. Algumas pessoas dizem que o canto do galo era um sinal, era uma troca de turno, ou poderia ser o galo mesmo. Lá em Jerusalém tem a imagem, tem a figura de um galo, tem lá a estátua de um galo em cima de Pedro. A verdade é, gente, sendo a troca de turno, seja um sinal sonoro ou fosse o galo mesmo, a verdade é, Pedro nega. E por que nós negamos? Por que nós falhamos quando estamos sob pressão? Por que Pedro agiu dessa maneira? É a pergunta que não quer calar. Escute isso. Estado de negação, gente, é um estado que todos nós passamos por ele. Muitas pessoas não conseguem aceitar o fato que estão com problemas. Muitas pessoas não conseguem aceitar o fato de que precisam de ajuda. Pedro estava em estado de negação muito antes dele negar. Quando Jesus falou para Pedro que Pedro iria negar, gente, quem estava falando era Jesus. Era o momento de Pedro falar: Jesus, o que eu preciso fazer para eu não negar? Me ajuda. Mas não, Pedro confiou tanto na sua força, confiou tanto no seu braço, confiou tanto no seu intelecto, que Pedro desprezou o que Jesus falava, o que Jesus disse. E o que tem de pessoas desprezando? Os sinais de alerta estão aí. Ei, o casamento não está bem e você está em estado de negação. Não está tudo bem na minha família. O filho está rebelde, não está mais conversando, está distante. Você está olhando e dizendo: o meu filho está bem. Não, não está. Por quê? Porque você está em estado de negação. Eu atendo pais que os filhos estão em problemas, estão vendo coisas ilícitas, estão com trejeitos diferentes, estão conversando com pessoas que o pai está vendo que não é bom, mas o pai fala: não, está tudo bem. Ei, é tempo de você sair do estado de negação e encarar que existe um problema. E quanto antes você resolver o problema, você vai evitar dores futuras. Não era para Pedro ter negado Jesus se Pedro lá atrás, no dia que Jesus alertou, se Pedro tivesse voltado atrás, falado: olha, Jesus me ajuda, eu não quero negar, eu não quero falhar. Mas não, Pedro confiou em si mesmo. Eu sou da área da educação, como muitos sabem, eu sou pedagogo, uma das minhas formações é a pedagogia. E o que tem de crianças nas escolas, gente, com TEA, o que tem de criança na escola que precisa de um acompanhamento psicológico, mas os pais ficam em estado de negação. Tem professor aqui me ouvindo? Se tiver professor que está me ouvindo, diga para mim se é verdade o que eu estou falando. Muitos alunos, gente, que o professor precisa tratar em sala de aula, mas o aluno precisa de acompanhamento de um psicólogo, de um psiquiatra, de um acompanhamento mais aprofundado. Mas se for falar com os pais não aceitam. Não, meu filho é normal, minha filha é normal. E dentro dele ele sabe que o filho e a filha tem algum probleminha e está tudo bem. É só procurar um profissional, uma ajuda, e seu filho vai ficar 100%. Mas o estado de negação faz a gente ignorar sinais, faz a gente ignorar problemas, faz a gente ignorar situações que podem ser resolvidas. O alerta de Deus para nós hoje: para de ignorar os sinais, para de negar aquilo que está diante dos seus olhos. Aceite, procure ajuda, busque resolver situações. E o mais interessante, depois que Pedro nega a terceira vez, o galo canta, ele se arrepende. Ele vai chorar amargamente.
Ele pensa, agora eu estou perdido. Jesus nunca mais vai me perdoar. Eu tive o privilégio de ser um dos 3 queridos de Jesus e agora ele não vai querer mais como nada. Muito pelo contrário. Quando Jesus ressuscita e vai lá no mar, ele encontra Pedro. Ele fala com Pedro, diz: Pedro, tu me ama? Te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Eu não desisto de você. Mesmo se você falhou, mesmo você que caiu, mesmo você que pecou, mesmo você que fez algo muito errado, hoje Jesus está dizendo: eu não desisto de você. Eu quero você de volta. Eu preciso de você de volta. Eu te dou uma nova oportunidade. Coloque nos comentários: eu recebo essa nova oportunidade. Coloca aí com toda humildade no coração: eu recebo essa nova oportunidade. Se você recebe essa oportunidade, coloca aí: eu recebo. Eu quero orar por você agora. Você que não se inscreveu no canal, quero pedir para você se inscrever neste momento. Eu quero orar por você, mas você como inscrito nesse canal. Então se inscreve agora, por favor. Isso. Após se inscrever, clica no botão inscrever. Eu quero que você deixe o like, deixe o joinha. Se essa mensagem foi bênção, coloque agora o joinha. Todos vocês, coloquem o joinha. Isso. Para outras pessoas serem abençoadas, eu quero orar agora. Senhor, em nome de Jesus, Deus nos ajude a não estar mais em estado de negação. Nos ajude a aceitarmos a verdade, a realidade dos fatos e a fazer o que precisa ser feito. Abençoe esse homem, essa mulher, essa família, pois eu sei que o Senhor não desiste de nós. Nos abençoe de forma especial. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Compartilhe essa mensagem com alguém. Coloque um amém nos comentários agora e compartilhe. Mande para alguém que precisa de uma nova oportunidade. Deus abençoe, em nome de Jesus.